Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom dia, seu Gabriel. Boa tarde, Lucas. Boa noite, Maria. Galera que está acompanhando a nossa aula de geografia. Tudo bom, Paula? Tudo certo, Fábio, por aí. Tudo tranquilo, pessoal. Tudo certo por aqui também. Então, galera, hoje a gente está aqui para trabalhar mais uma aulinha de geografia com vocês. Hoje o nosso tema é um tema bem interessante que faz parte do nosso cotidiano, né, que é a globalização. Está aí no título da aula aparecendo para vocês. Então, pessoal, hoje a gente vai trabalhar coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Espero que seja um pouco interessante. Então, vamos começar já nossos trabalhos. Começamos a nossa aula fazendo a seguinte pergunta para vocês. 5 quilômetros, tu considera ser longe ou ser perto? O que tu acha, Paula? 5 quilômetros para ti é longe ou perto? Uma boa pergunta, né? Eu fico pensando, por exemplo, 5 quilômetros, se eu tenho que ir a pé, olha, vai dar aí uns 30 minutos caminhando. Agora, se eu pegar um carro, não dá 2 minutos, tô lá. Então, eu acho que varia muito. Depende, né? Depende de como que a gente vai percorrer esses 5 quilômetros, né? Talvez, acho que essa reflexão que tu trouxe de se tu for a pé ou for de carro é a melhor forma de a gente pensar de como muda a distância e o tempo que a gente vai percorrer essa distância de acordo com o mecanismo que a gente vai utilizar. Por exemplo, 5 quilômetros pode ser percorrido em menos de 1 segundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Por exemplo, eu não sei qual a distância que a professora Paula está de mim agora, mas a gente está distante. A gente não está no mesmo bairro, a gente está na mesma cidade, mas não está no mesmo mais bairro. Do que 5 quilômetros, com certeza. É mais, né? Sim, tem mais. Está na Zona Norte, né? Uhum. Eu sou perto do centro. Então, olha só, a gente está bem longe, mas mesmo assim a gente consegue estar junto ao mesmo tempo. E olha só, então, a gente pode percorrer esses 5 quilômetros a pé, de bicicleta, de carro, ou então percorrer esses 5 quilômetros com o uso da internet, da tecnologia, né? Mas, pensa numa época, galera, que 5 quilômetros só conseguiria percorrer a pé, quando não tinha carro, quando não tinha moto, quando não tinha internet. Que mão, né? Imagina, você tem que percorrer 5 quilômetros para falar com o teu vizinho. Eu ia ficar antissocial, não ia falar com ninguém, ia ficar percorrendo 5 quilômetros para conversar com as pessoas. Perfeito. Por que a gente traz essa pergunta para vocês, pessoal? Justamente para a gente ter noção de que as distâncias da Terra, né, elas permanecem as mesmas desde que o ser humano surgiu aqui. Mudou alguns centímetros que outros por causa das placas tectônicas, mas nada de tão influente. Mas o que muda nesse tempo todo de evolução da sociedade? Não é a distância, mas sim como que a gente percorre essa distância. E aqui a gente traz esse material que mostra como é que é uma relação, né? Como é que eram percorridas as distâncias no mundo em determinada época. Então, por exemplo, não sei se vocês conseguem ler totalmente, mas eu vou ler aqui com vocês. Lá de 1500 até 1840, lá no período das grandes navegações e tudo mais, as técnicas utilizadas para percorrer as distâncias eram as carruagens e os barcos, que andavam a 16 km por hora. Depois, de 1850 a 1930, a gente tinha locomotivas a vapor, trem a vapor, que já andava a 100 km por hora. Nos anos 50, a gente já tem aviões que andam de 480 a 640 km por hora. Para hoje em dia, a gente tem, inclusive, jatos de passageiros andando de 800 a 1.000 km por hora. Então, olha só essa imagem. A imagem lá em cima, onde está meu mouse aqui, mostra para vocês que a Terra parecia muito grande, lá quando só tinha carruagem, barco a vela. E hoje em dia, com os jatos andando muito rápido, parece que a Terra diminuiu o seu tamanho. Mas, na verdade, ela continua no mesmo tamanho, né? A gente só tem uma noção de que o espaço e o tempo foram comprimidos por conta dessas novas tecnologias. Não sei se tu te lembra, Paula, tinha uma época que em Porto Alegre tinha aqueles patinetes da... Não lembro o nome das empresas. Também não aqueles lembro. Patinetes elétricos. Era verde. Que tu alugava pra andar. Verde, esses patinetes. Eles andavam numa velocidade a 20... Isso, a marca era Yellow, inclusive. Esses patinetes andavam a 20 km por hora, mais do que as carruagens e os barcos naquela época, né? Então, olha só, hoje em dia a gente consegue percorrer distâncias em um tempo muito menor. Perfeito. Posso fazer uma consideração aí? Claro, por favor. Só porque, às vezes, talvez possa ficar complicado, né, pro pessoal que está nos assistindo,
que já nasceu na época em que já tinha carro, já tinha moto, já tinha, enfim, todos esses veículos que a gente usa mais frequentemente no nosso dia a dia, pode parecer meio bizarro uma coisa que anda a menos do que 20 km por hora, um transporte que ande a menos do que 20 km por hora, né? Então, acaba que, enfim, é um ponto que a gente não vai aprofundar aqui, mas que também a forma que as pessoas enxergam o mundo, também ela passa um pouco por essa forma de como a gente se locomove, né? Então, igual o Fábio estava colocando aqui a questão da percepção do tamanho do mundo, é porque vocês podem, por exemplo, pegar um carro, pegar uma moto, pegar um ônibus e ir para a praia, ir ali para Pinhal, ir para Tramandaí, ir para Torres, ir para Cidreira. Vocês vão levar algumas horas para chegar lá, né? Já na época, por exemplo, que as viagens eram feitas a cavalo, que era mais que eu ia dizer? E que mesmo as estradas às vezes não eram tão bem definidas, acaba que as pessoas não iam todo verão poder fazer isso, né? A maioria das pessoas, até porque isso demandava um tempo e uma disposição que muita gente não tinha. E é muito mais, tu não podia assim ir para passar um fim de semana e voltar, porque não compensava o tempo de viagem que tu ia ter, chegar lá para ficar 2 dias e voltar, né? Então, a lógica de percepção até dos programas e de como as pessoas vivem as suas vidas, né? Por exemplo, morar na Zona Norte, trabalhar no centro, quando tu tem um carro, uma moto, um ônibus, isso é uma possibilidade. Quando tu tem que ir a pé, por exemplo, talvez seja complicadíssimo a pessoa levar aí 5 horas andando para chegar até o trabalho. É verdade. Essas coisas aí. Haja vontade de ir trabalhar daí, né? Exatamente. Pô, adorei as reflexões da Paula, porque realmente eu fiquei pensando, né? Tipo, imagina quando era só barco e só carruagem, os caras literalmente iam para passar semanas, meses, né? E aí depois eles voltavam pro lugar trazendo aquilo que eles, enfim, foram procurar em outro lugar. E outra coisa, então, só terminando aí. Opa. Que, então, acabava que de uma forma geral, o quanto um ser humano, as pessoas em geral conheciam da sua volta era muito menor do que a gente conhece hoje. É verdade. As tecnologias no nosso dia a dia, inclusive, né, esse momento que a gente está tendo só é possível por causa dessas tecnologias, né? A gente está tendo essas aulas remotas e tudo mais, a gente está se conhecendo de forma virtual e não se conhecendo ao vivo, só essas tecnologias evoluíram ao longo do tempo que possibilitaram isso, né? Por exemplo, para a comunicação, tinha uma época, não sei se já deve ter ouvido falar o termo pombo-correio. Tinha uma época que a forma de levar a informação de um lugar para o outro era através de pombos-correios, o pombo voando fazia esse trabalho, né? Então, hoje em dia, se tua internet não funciona, teu WhatsApp, se tu não aparece os 2 vizinhos no WhatsApp, ele já fica de cara. Pô, por que não tá chegando minha mensagem, né? Então, olha só como a percepção muda. A gente quer as coisas hoje em dia tudo instantâneo, tudo mais rápido possível por conta dessas novas tecnologias que nós presenciamos. Então, agora que a gente pode percorrer grandes distâncias em tempos recordes, que tipo de transformação que vocês acreditam que essa evolução dos transportes, da comunicação, trouxeram, né, para os países e a relação entre os países? Por exemplo, né, se a gente for imaginar no período lá dos que só tinha barco e só tinha carruagem, para tu comercializar com outro país era algo bem mais devagar, bem mais lento, um fluxo bem menor. Tu ia uma vez por ano para aquele lugar, pegava tudo que tu precisava e depois tu voltava para tua casa. Então, as relações comerciais, elas eram mais devagares, não eram tão fluídas como elas são hoje, né? Eu consigo pensar nisso, de alguma transformação. Tu consegue pensar em alguma outra transformação, Paula? Não, eu acho... quer dizer, no primeiro momento não consigo pensar, mas eu acho que um ponto importante disso é porque, assim, vamos lá, trazendo também para a questão do que a gente sente, né, na nossa vida cotidiana. Vocês não fazem comércio internacional, então não é uma realidade para vocês, enfim, negociar os produtos e tal, e eventualmente fica até difícil de pensar, tu ir para um lugar para pegar mercadoria para voltar, uma coisa meio abstrata, né? Mas acaba que muitas coisas que a gente usa, por exemplo, esse estojo que foi feito na China, por exemplo. Esse estojo que hoje chega para todas as pessoas que têm acesso a um supermercado, e provavelmente vocês todos têm acesso a um supermercado,
na época que o Fábio tá falando que a pessoa tinha que ir lá buscar as mercadorias, a maioria das pessoas não ia ter acesso a isso, porque tu tinha um determinado número X de coisas que tu ia conseguir comprar no outro país, chegar aqui, quando terminasse de vender, terminou, e o preço que tu tinha por um produto vindo do exterior era caríssimo, né? Em geral, as pessoas viviam com o que o ambiente ao redor dela, ou dentro do país delas no máximo, conseguia fornecer. Agora, o que acontece? Pedi um carregamento de estojo da China, chegou, vendeu tudo, pede outro, daqui a uma semana já tá aqui e continua vendendo. Então as pessoas conseguem ter acesso a coisas de outros países de forma muito mais rápida e muito mais barata, né? Senão daí cada um ia ter que produzir o seu estojo ou comprar da mesma pessoa aqui próximo, né, que produz. Boa reflexão essa, não tinha pensado nesse lance do estojo. Bom, mas pensando nisso, olha só essas transformações que a gente está vendo. Então, se antes o meio de transporte era muito mais lento do que é hoje, e o fluxo de mercadorias era menor do que é hoje também, né? Então, hoje em dia, com essa evolução dos transportes e da comunicação, a gente vê uma aceleração no fluxo das mercadorias, e não só de mercadorias, também as questões culturais, né? Porque a gente começa a se deparar com culturas que são muito diferentes da que a gente está acostumado. Por exemplo, aqui é a cultura do gaúcho, andar pilchado e tudo mais. Hoje em dia, a gente entra em contato com culturas lá do Oriente, com culturas do continente africano, da Europa, dos Estados Unidos, muito mais rápido, né? Então, a gente tem essa influência também na nossa vida social. Por exemplo, a roupa que tu usa, a marca da roupa que tu usa, todo mundo no mundo também usa aquela marca. Mas quem é que no mundo usa a roupa, o lenço vermelho, a bombacha, não me lembro mais o nome das roupas de pichado, o chapéu, a guaiaca, a bota, né? Isso era uma coisa muito nossa. Mas, ao mesmo tempo, também isso que é nosso também apareceu para o mundo, né? Por exemplo, o goleiro do Internacional, o goleiro Alisson, que joga hoje em dia na Inglaterra, ele é um cara que é conhecido no mundo inteiro e ele ainda cultiva essas características do gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho também é um exemplo, né? O jogador de futebol, o nome gaúcho traz essa nossa característica cultural, né? Perfeito. Não sei se tu quer trocar mais alguma ideia sobre isso, então vamos seguir para frente. Então, já que a gente falou sobre mercadorias, olhem essa imagem e vejam, né, se vocês reconhecem alguma dessas marcas. E se alguma dessas marcas é brasileira. Eu vou falar as que eu conheço aqui. Por exemplo, essa daqui, esses dois arcos dourados. Acho que todo mundo conhece, todo mundo já viu, né? Um McDonald's da vida. Coca-Cola e Pepsi, né? Nike, Reebok, são marcas que nós usualmente utilizamos, né? Para comida, para roupa. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Leves. Burger King. Leves, roupa também, né? Chevrolet, carro. Então, várias marcas aqui. Muitas. E eu não sei se tu reconhece alguma aqui, Paula. Se alguma dessas aqui é brasileira. Então, essa foi uma boa pergunta quando tu fez, porque eu não faço a menor ideia das marcas que a gente tem na nossa vida quando elas são brasileiras ou quando elas não são. Eu sei que a Havaianas é brasileira. Isso eu sei. Tá aí, Havaianas? Não tá. Mas a Havaianas acho que é uma das poucas que eu sei que é brasileira. Outra marca brasileira, por exemplo, se a gente for comparar com refrigerante, né, que a gente tem Coca-Cola e Pepsi. Não sei se vocês sabem, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Fruc, né? A Fruc, ela é brasileira. A marca de refrigerantes Fruc, ela é daqui do Rio Grande do Sul. Foi uma das poucas marcas que conseguiu aí sobreviver à chegada da Coca-Cola e da Pepsi aqui no Brasil, né? A Charrua, durante uma época, foi comprada pela Coca-Cola, né? Então, a gente vê várias empresas e essas empresas são estrangeiras, né? Por exemplo, McDonald's é Estados Unidos, Nike é Estados Unidos, Coca-Cola e Pepsi Estados Unidos, Pizza Hut, Burger King Estados Unidos, Chevrolet também é dos Estados Unidos, Ford Estados Unidos, só consigo pensar nos Estados Unidos. Perfeito, eu acho que vale também a gente dizer que é para o pessoal olhar a imagem e também ver, além das marcas que conhece, que já é uma primeira coisa, também ver se elas sabem, igual o Fábio está fazendo aqui, a gente está fazendo aqui. Então, por exemplo, Stephanie, tu sabe da onde que são essas marcas que tu conhece, de qual país elas são, por exemplo? Ou a Tayane, tu sabe? A Hershey's, tu gosta de Hershey's? Sabe de que país que vem essa marca? É um exercício importante, interessante. Aconselho até, de repente, se você estiver em casa, algum desses produtos aí, dessas marcas, olha na etiqueta, olha na embalagem, vê se diz de onde é que ela é, vê se diz de onde é que ela vem. Tu tem essa oportunidade de dar um pause agora no vídeo
ir ali, procurar, abrir o teu chocolate para acompanhar o nosso vídeo junto e ver se tem alguma informação de onde é que ela vem. Bom, a gente teve uma ideia de que a maior parte dessas empresas não são daqui, né? Então, a maior parte delas não é brasileira. Mas então, qual é o interesse dessas empresas para estarem aqui no Brasil? O que atraiu elas para o nosso país, né? O que será que elas podem querer aqui com a gente? E aí? Eu trouxe 3 tópicos aqui para a gente pensar a respeito disso. O primeiro deles, recursos naturais. O Brasil, ele é um país gigantesco e tem muitos recursos naturais, como, por exemplo, água, né? A gente tem muita água, a gente é o país do mundo que tem a maior quantidade de água doce. E, por exemplo, para fazer uma Coca-Cola, para fazer uma Pepsi, ter água doce potável é importante, né? Então, eles procuram os recursos naturais aqui. Outra coisa que eles procuram também é uma mão de obra barata. O que é isso, né? São trabalhadores que vão aceitar trabalhar por um preço, por um salário mais baixo do que, por exemplo, um trabalhador estadunidense, ou um trabalhador francês, um trabalhador que vive no continente europeu, que tem um nível de vida mais elevado, né? É mais caro viver na Europa. Só que é mais caro viver na Europa porque as pessoas que lá trabalham recebem um salário melhor do que o nosso. Então, hoje em dia, essas empresas, elas sabem que é mais fácil fazer as trocas comerciais pelo mundo, porque evoluiu a tecnologia de transportes e comunicação. Então, agora elas começam a se espalhar pelo mundo, procurando várias coisas que vão atrair elas para esses países. Então, a gente falou de recurso natural, de uma mão de obra mais barata e de um mercado consumidor, querendo ou não, né? Porque se eles chegam aqui no Brasil para produzir no Brasil, eles vão vender aqui para nós também. Então, eles vêm procurando o que nós chamamos que são fatores locacionais, que é aquilo que vai influenciar na chegada dessas empresas. E muitas vezes também o Estado, né, o próprio governo, ele pode influenciar na chegada dessas empresas, né, doando terrenos, né, tornando essas empresas isentas de alguns impostos, tudo isso para chamar essas empresas para cá. Por que eles fazem isso? Né? Pô, vai gerar emprego, é importante gerar emprego. Então a gente fica pensando, pai, aí quais são as condições que tornam possível, né, essas empresas chegarem aqui no nosso país. Quer acrescentar algo? Quero. Assim, então, o Fábio estava falando de por que essas empresas têm interesse aqui, e eu acho que um outro fator importante disso, pensando naquilo das marcas que a gente estava avaliando, é da onde que essas empresas que estão chegando aqui vêm. Então, a gente viu que muitas das marcas que estão chegando aqui são dos Estados Unidos, muitas delas, assim. Além daquelas que o Fábio falou, tinha muitas, acho que a maioria daquelas são dos Estados Unidos. E aí, assim, o que acontece? Por que essas marcas são dos Estados Unidos, em sua grande maioria, né? Então, aí tem 2 fatores principais. O primeiro é que, efetivamente, os Estados Unidos, ele tem se configurado como uma potência econômica mundial nos últimos anos. Mundial é do mundo todo, no caso, né? Mas, além disso, nós aqui no Brasil estamos no que se chama de área de influência direta dos Estados Unidos. O que significa? Significa que tem outros países que têm influência das empresas desses países chegando em outros lugares, além dos Estados Unidos de uma forma mais forte, né? Então, por exemplo, o Japão é uma potência econômica que tem sua área de atuação muito forte vinculada ali à região da Ásia, tá? Mas aqui, nós no Brasil, estamos dentro do que se chama de área de influência dos Estados Unidos. Então, muito disso que a gente sente, às vezes, assim, de que morar nos Estados Unidos é bom, é melhor, é um lugar melhor, também vem pelo fato de que, no contexto econômico mundial global atual, o Brasil, ele está dentro dessa área em que os Estados Unidos é que tem muito poder de controle sobre o que acontece no Brasil e, portanto, chega até nós muitos produtos e também muita cultura dos Estados Unidos que faz a gente entender que lá no centro que dispersa essa cultura que a gente quer é um lugar melhor do que aqui, do que o lugar que está, entre aspas, só recebendo, né? Então, até pode ir. Para corroborar com o que tu falou aqui, ó, tem essa imagem das marcas aqui, tem o Walt Disney, que são os filmes da Disney, e a Universal, que produz filmes. Aqui também tem uma outra marca que eu não me lembro o nome. Warner Brothers. Isso, exatamente. Nem vou me arriscar a pronunciar aqui, mas isso daí mesmo. Mas isso que a Paula falou... A outra ali, Paramount, também é de filmes. Isso tudo que a Paula falou traz essa característica cultural, né?
A maior parte dos filmes, dos desenhos que a gente vê, tem dessas empresas. E a gente tem como uma referência justamente esse modo de vida, né? Aquele subúrbio dos Estados Unidos sem a cerca, aquelas casas com gramado, tudo isso são esses filmes que passam pra gente como se fosse o normal, né? Mas a nossa realidade não é a mesma que eles. Mas a gente olhando isso, né, a gente fica almejando essa forma de vida. Perfeito, posso só terminar Claro. E aí, então, o que acontece? E aí o Fábio disse, e por que essas empresas estão vindo para cá? É porque eles querem fazer um favor pro Brasil? Tipo, nossa, o Brasil é um país tão pobre, então vão levar produtos para eles? É por isso que essas empresas estão vindo para cá? Não é. Inclusive, isso é uma boa pergunta. O Brasil é um país pobre quando a gente olha em termos de economia mundial? Não. O Brasil, ele é um dos países que está no ranking top 10 de países com mais dinheiro do mundo. E o problema do Brasil, que a gente olha esse mar de pobreza, é uma questão de desigualdade social. Ou seja, tem pessoas que têm muito dinheiro e tem muitas pessoas que não têm nada. Mas isso coloca o Brasil numa posição de que as empresas querem vir para cá porque tu tem bastante gente com dinheiro, mesmo que proporcionalmente se devesse ter muito mais, tu ainda assim tem uma quantidade suficiente de pessoas que vão poder comprar esses produtos, que vão ter qualificação para trabalhar nessas empresas. Então o Brasil, ele não recebe essas empresas como uma forma de pena, de coitadinho dos brasileiros, vamos lá. Não, é porque é bom para essas empresas estarem aqui, porque a gente é um país que tem dinheiro para estar dentro dessa roda econômica mundial, além dos recursos naturais também, que nem o Fábio estava falando. Perfeito. Eu, por exemplo, eu prefiro tomar um Guaraná Fruc do que tomar um Guaraná Aquática da Coca-Cola, né? Até eu faço essa preferência, acho que é bem por gosto mesmo, né? Mas por que a Aquática está aqui, né? Porque a Coca-Cola vem para cá para conquistar um mercado, para conquistar um também. Ela não vem para cá, como a Paula falou, não vem para cá por pena, ela vem para cá porque ela vai ganhar também, né? Bom, agora pensando nessas empresas, nos objetivos delas, vamos pensar o que acontece com a chegada dessas grandes empresas aqui no Brasil, o que acontece com as pequenas empresas, né? Por exemplo, tu deve ter um tio que faz um X aí perto da tua casa. Aqui onde eu moro tem um Cavanhas, acho que a galera pode talvez conhecer o Cavanhas, que é um X bem conhecido de Porto Alegre. O que acontece com essas empresas, por exemplo, quando chega um McDonald's da vida aqui, que também produz hambúrgueres, né? O que vai acontecer com elas? Bom, essas pequenas empresas elas vão ter que competir com essas grandes empresas. E muitas vezes, essas grandes empresas, para dominar esse mercado, elas vão utilizar de várias técnicas, né, para tentar acabar com a concorrência. Uma das técnicas, por exemplo, que essas empresas elas vêm de países que são muito ricos, elas têm muito dinheiro. Então elas vão chegar aqui muitas vezes, elas vão tentar comprar uma empresa de destaque. Como foi, por exemplo, no caso da Charrua, né? A Charrua, um refrigerante que era daqui do Sul. Quando a Coca-Cola veio para cá, ela comprou a Charrua, ficou durante 10 anos produzindo os refrigerantes Charrua e ganhando seu lucro. E aí depois, quando eles criaram a Aquat, eles jogaram a Charrua para o lado. Hoje em dia a Charrua voltou a ser uma empresa sozinha. Então eles compram empresas, ou às vezes eles fazem as empresas falirem. Por quê? Como eles chegam com grande dinheiro, grande capacidade de investimento, eles podem fazer com que os produtos que sejam vendidos aqui tenham uma margem de lucro muito próxima ao zero. E aí, o produto local ele vai acabar sendo mais caro do que esse produto que chega aqui, porque está chegando mais rápido, mais fácil por causa da tecnologia de transportes e comunicação. Com o tempo, a pequena empresa não consegue competir com esse preço e pode acabar falindo. E aí, o que acontece? Quem é que vai dominar o preço dessa mercadoria? Aquela empresa que chegou, e aí ela pode aumentar o preço para onde ela quiser. Então, as empresas locais, elas ficam preocupadas com a chegada dessas grandes empresas, né? Seja por serem compradas ou por acabarem não conseguindo competir com essas grandes corporações. Perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Não, pode seguir. Então, pessoal, aqui eu trago esses dois conceitos para vocês, que é muito uma consequência da chegada dessas grandes empresas nos países que estão em desenvolvimento, ou chamados também de subdesenvolvidos. Como essas empresas elas chegam com grande poder de investimento, elas acabam dominando o mercado de algum setor por ter esse poder de investimento muito alto. E elas acabam por gerar os monopólios ou os oligopólios, né? O monopólio é quando uma empresa só domina algum mercado, e o oligopólio é quando tem poucas empresas que dominam a venda daquela determinada mercadoria, como é o caso, por exemplo, da Coca-Cola e da Pepsi, né?
elas formam um oligopólio aqui no Brasil. As duas comandam a venda e a produção de mercadorias, que são os refrigerantes. Obviamente, tem uma Fruc da vida, tem outras pequenas empresas que conseguem resistir um pouco, mas elas acabam gerando essa característica de mercado. Perfeito. Pode seguir. Bom, pessoal, para encaminhar a finalização da nossa aula, a gente traz o que nós chamamos de divisão internacional do trabalho, ou seja, a divisão internacional do trabalho nada mais é do que o que cada país produz no mercado mundial. Qual é o papel de cada país no comércio mundial? Então, primeiro para explicar um pouquinho isso aqui que o Fábio está falando, que tem o título ali em cima, ó, Divisão Internacional do Trabalho. O que significa isso? Significa que, sabe, por exemplo, na casa de vocês, que vocês têm assim, às vezes não é tão claro na casa, não é estabelecido em termos de acordo formal, assim como a Divisão Internacional do Trabalho também não é, tá? Não é que existe um contrato dizendo que isso vai ser dessa maneira que a gente está explicando para vocês que é. É exatamente como na casa de vocês. Não tem um contrato, mas vocês sabem que fulano é quem costuma lavar louça, ciclano é quem normalmente faz as compras da casa, Beltrano é quem cuida dos outros quando alguém tá triste, é ele que vai lá e fala com as pessoas sobre isso, resolve os problemas, resolve os conflitos, enfim. Como cada pessoa mais ou menos tem um papel estabelecido dentro de casa, mesmo que vocês nunca tenham sentado e definido que isso ia ser assim. Exatamente a mesma coisa acontece no comércio mundial, tá? E no trabalho, né, que a gente está colocando aqui. Ou seja, tem países que desempenham determinadas funções por uma série de características que esses países têm e da história que eles têm, e outros países que vão ter outros papéis em função das suas características e da sua história. E isso que a gente está apresentando aqui, então, não é um acordo que os países fizeram que as coisas iam ser assim, e sim uma leitura que a gente olha o mundo como ele é hoje e diz, é assim que as coisas estão acontecendo. E aí vocês vão ver, então, que o esqueminha ali que a gente está propondo começa com o capitalismo comercial séculos XV e XVI. Então, pensa, século XV e XVI, vocês já viram em história que o século XV é mais ou menos na época do descobrimento do Brasil, que a gente costuma chamar, né? Que, na verdade, é o início da colonização europeia no Brasil. O que isso significa? Significa que esse não é o início do mundo. Significa que não é que não existia mundo antes disso e a partir de agora existe o mundo e o mundo se configura dessa maneira. Existia o mundo, inclusive aqui onde é Brasil, existia gente, existia cultura, existia forma de trabalho, existia tudo que ainda existe hoje. Só que, o que aconteceu? Com o início dessa decisão que começou na Europa, pelo menos nesse período, dessa forma capitalista que é a que a gente vive hoje, de ir até um lugar Por que isso, tá? Porque os países da Europa viraram países. Antes não existia essa ideia de país. Não existia o conceito de país da forma que a gente imagina hoje. Então tem a fronteira do país, e aí tem o governo lá centralizado, que faz leis e tudo isso. Existiam outras formas de governar. Então, a partir do momento que a Europa constitui alguns países lá, eles começam, então, a ir para outros lugares do mundo que ainda não eram países, como, por exemplo, o Brasil, e pegar a matéria-prima do Brasil e levar essa matéria-prima para produzir as coisas que eles queriam com essa matéria-prima que eles pegaram do Brasil lá para os europeus. Então, aqui é uma coisa importante de destacar, que é o seguinte: a Europa, ela só se tornou Europa rica, como a gente imagina hoje, porque ela fez esse processo de exploração dos outros países, de ir lá buscar matéria-prima de graça, né? Enfim, eles tinham o preço da navegação, mas aqui eles não pagavam para as pessoas que viviam nesse país, dizendo, quero comprar teu pau-brasil, quero comprar teu ouro, quero comprar tua prata. O que eles faziam? Eles viam, eles pegavam de graça, levavam para lá e produziam produtos para eles, tá? Então esse é o primeiro momento que a gente está colocando de colônias e metrópoles, em que existia essa exploração das colônias pelas metrópoles e que o capitalismo ele existia dessa forma ainda meio nenê, assim, meio começando, meio as coisas definindo, porque tinham poucos países no mundo, não tinha muitos países no mundo, tinha 2 ou 3. Porque as colônias ainda não eram necessariamente bem definidas como países, todas elas. O Brasil, por exemplo, levou aí uns 300 anos desde que ele começou a ser colonizado por portugueses, explorado por portugueses, até ele dizer, eu sou um país. Beleza. E aí depois, então, começa essa segunda parte do capitalismo industrial, aonde
se mantém mais ou menos esse esquema, né, dos países eles serem o fornecedores de matéria-prima, mas aqui já começa a se estruturar um pouco essa questão da compra. Então, as metrópoles, elas já não são tão assim, chega lá, pega o negócio, rouba o negócio do país e leva para produzir no seu lugar. Elas compram, mas elas compram por preços muito baratos em função da falta de equilíbrio de poder. Então, os países ricos, eles acabam, por uma série de coisas, tendo mais poder do que os países subdesenvolvidos, que nem a categoria que está colocada ali. Então, eles conseguem, na verdade, eles pagam alguma coisa, mas eles não pagam realmente o que seria adequado para aquilo. Então, eles conseguem ter um lucro e se mantêm como países ricos. E eles produzem os produtos industrializados que os países pobres vão consumir depois. Ou subdesenvolvidos, tá? E aí, então, a gente chega nesse terceiro momento, tá? Que é a partir do século XX, que é o século passado ao século que a gente está vivendo, a gente vive o século XXI, em que tudo isso fica um pouco mais confuso, até porque a gente está ainda vivendo esse momento, então às vezes é difícil da gente identificar a situação quando a gente está vivendo, mas o que acontece que a gente já sabe? Os países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, eles já têm indústria. Vocês sabem que tem indústria no Brasil, vocês provavelmente conhecem alguém que trabalha numa fábrica, numa indústria. Porém, o tipo de indústria que a gente tem aqui é uma indústria que gera menos dinheiro do que a indústria que tem nos países que a gente chama de desenvolvidos. Então, por exemplo, celular. No Brasil, a gente produz celular. Agora, a principal etapa que a gente faz do celular? A gente recebe os componentes dos outros países, de outros lugares do mundo, monta o celular e vende esse celular, enfim, exporta o celular e tal. Mas é uma parte do processo que ela exige muito menos inteligência, muito menos desenvolvimento tecnológico e, portanto, ela é muito mais barata. É muito mais barato tu pagar um trabalhador que vai montar um celular do que tu pagar um trabalhador que vai desenvolver o chip que vai criar a inteligência artificial daquele celular. Então, hoje, a nova divisão de como o trabalho se dá no mundo é mais ou menos dessa forma. Os países desenvolvidos estão se configurando como países que, além do poder econômico, e enfim, do poder econômico, vamos pensar assim, e do poder político, eles têm também maior investimento em educação e, portanto, maior capacidade de desenvolver novos produtos. E os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, eles estão produzindo as coisas que aqueles países já produziam no passado. E agora eles avançaram um passo à frente, deixaram de fazer esse processo, ensinaram para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como que se faz isso, e eles deixaram de fazer. Porque eles avançaram no processo. Então hoje eles fazem processos que geram muito mais dinheiro e deixaram os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento fazendo os processos anteriores. E então mantém-se esse desequilíbrio entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, mesmo que hoje já exista indústria e fábricas, enfim, nos países subdesenvolvidos. Mantém-se esse desequilíbrio entre os países no mundo em função dessas mudanças que aconteceram na forma de trabalho e de produção das coisas. Perfeito, então, pessoal. Assim a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Esse é o nosso objetivo, conversar um pouco sobre essas características. Então, muito obrigado por terem acompanhado a aula até o final, de verdade. E nos vemos no nosso próximo encontro, que a gente ainda vai continuar trabalhando um pouco essa noção de globalização. Perfeito, tchau, pessoal. Até a próxima aula.